Olá, estamos de volta com mais um programa Identidade Pública. E o nosso convidado de hoje é o médico ginecologista, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, José Pinheiro de Abreu, a quem eu agradeço desde já pela participação. Como vai, doutor? Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Doutor, o senhor nasceu em Araçatuba em março de 1934 e passou toda a infância e adolescência residindo com seus pais e os seus 3 irmãos no bairro Vila Mendonça. Quais as recordações que o senhor possui dessa época? As recordações são muito boas, né? Porque eu convivia com o pessoal da Vila Mendonça, que até hoje, de vez em quando, me encontro com eles, gente que eu joguei futebol junto, que eu brinquei. Então, é uma recordação boa. Vivia bem, tinha uma família boa, com boa convivência. Meu pai tinha um armazém ali na esquina da rua, aqui da Ban com a Almirante Barroso, um armazém de secos e molhados. Então, a gente ficava ali, por ali, brincando, ajudando no armazém. São recordações boas. E as brincadeiras da infância? Pois é, as brincadeiras, eu sempre gostei muito de futebol. Tinha uma época que eu morava na rua 15 de novembro, bem lá no fim, lá embaixo, e no fundo da minha casa tinha um campinho de futebol. Era o Campo do Brasil, quer dizer, o pessoal do meu tempo deve se lembrar. Hoje são casas, hoje não tem mais campo lá. E eu jogava futebol o dia inteiro quando não estava na escola. Então, o que eu gostava mesmo era de futebol. Então, certamente há amizades que foram iniciadas neste período que permanecem até hoje. Permanecem até hoje, muitas delas. Algumas o senhor consegue lembrar? É difícil assim me lembrar, mas, por exemplo, tem um grande amigo meu, o Lázaro Itamar Gomes, e o irmão dele que faleceu, que era mais meu amigo, que era companheiro de escola. Esses dois moravam ali perto, na rua Humaitá. Então, é que eu tinha uma ligação maior com eles, principalmente com o irmão dele, com o Jacir, que foi morar em Brasília, mas enquanto ele estava aqui em Araçatuba, era meu amigão do peito. Enquanto o senhor não estava jogando bola, estava na escola. E foi no Instituto Educacional Manuel Bento da Cruz, hoje o conhecido IE, que o senhor iniciou e concluiu os estudos básico, fundamental, médio. Qual era a qualidade de ensino naquela época? O senhor lembra desse período? Me lembro. A qualidade era excelente, os professores excelentes. Inclusive, quando se fala sobre professor, eu me recordo dos meus professores daquela época. Os professores daquela época eram a elite da cidade, ganhavam bem, era gente de uma capacidade extraordinária, professores extraordinários. E muitos dos colegas meus que fizeram o curso lá, saíram de lá no colegial e foram prestar um concurso direto, sem cursinho, como agora, e uns entraram na faculdade de engenharia de São Paulo, outros na faculdade de medicina do Rio. Eu, infelizmente, eu não pude ir na época. Eu tive que, eu trabalhava com meu pai nessa época com armazém, eu demorei um pouco para ir, fiquei 6 meses aqui, depois eu fui fazer 6 meses de cursinho no Rio. Mas eu tinha preparo bom e todos os meus colegas tinham preparo excelente. Naquele tempo, a escola pública era muito melhor que a escola particular. Naquele tempo, até a gente dizia, a escola particular era aquela que pagou, passou. No nosso tempo, na nossa escola, não era assim, não. Tinha que estudar, realmente tinha que se preparar para passar. E os professores, todos eles excelentes. E alguns ainda, tem uma professora que eu admiro muito, que foi minha professora de desenho, a dona Laura Sintra, está viva até hoje. Uma professora que eu não esqueço. Os demais que moravam aqui já faleceram. Inclusive o professor Silvio Venturori, que foi meu professor, que faleceu agora há pouco tempo. Né? E doutor, como era o seu comportamento em sala de aula? Um aluno sempre aplicado ou ficava lá no fundão da sala? Não, eu sempre fui bom aluno e comportado. Sempre fui, sempre estava, não era o primeiro, mas sempre estava entre os primeiros. Isso eu me orgulho e meus pais também se orgulhavam disso. Eu era muito dedicado. Eu gostava de estudar e não gostava de perder a aula,
que às vezes estava chovendo, né? Naquele tempo ninguém tinha carro, então com guarda-chuvinha não perdia aula, não podia tá chovendo forte, eu morava do outro lado da cidade, eu ia à aula, assistia, fazia questão. E quando não podia ir, ficava muito chateado. O senhor ia a pé para a faculdade? A pé. Para a faculdade não, para a escola, né? Era a pé. Para a escola, era a pé. Era a pé. Demorava de 20 a 30 minutos para ir da minha casa até a escola. E como o senhor já disse, concluído o ensino médio, o senhor mudou-se então para o Rio de Janeiro com uma única intenção, cursar medicina. Foi lá que o senhor fez um cursinho e depois o senhor iniciou então a faculdade de medicina na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, né? Como foi sair do interior, doutor, e passar a viver numa cidade, numa capital desse porte? Você não imagina o que é o indivíduo do interior, né, com uma família relativamente pobre. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha falado no telefone. Eu fui aprender a falar no telefone lá no Rio. Entendeu? Eu sabia que tinha telefone aqui, Araçatuba já tinha, mas eu nunca tinha falado. Então eu não sabia nem o lado que punha na orelha, o que falava, entendeu? Então, para ter uma ideia da dificuldade que a gente tinha, para arrumar uma pensão, a gente tinha... eu fui daqui com mais 3 colegas. Nós tínhamos... Falava-se muito em ladrão, né, em roubo. A gente tinha um pavor de ser roubado, porque levava o dinheirinho, né, para pagar a pensão, para começar a estadia lá. No primeiro lugar que nós fomos, nós conseguimos uma pensão que até era um porão. E a dona da pensão falou, vocês tenham paciência que eu estou sem roupa de cama, eu vou sair para comprar roupa de cama, não sei o quê, e nós ficamos assustados. Falou, se quiser, nós vamos embora, vamos para outro lugar. Uma pensão que não tem nem roupa de cama, né? Então, que as dificuldades, quer dizer, andar de bonde, pegar o bonde, pegar ônibus, tudo isso para nós foi uma novidade muito grande, muito assim, de repente você saiu de uma cidade que eu não sei quantos habitantes tinha na época, para uma cidade de milhões de habitantes, com um movimento terrível. Então, mas eu acho que todo indivíduo que puder sair do interior e ir para uma cidade grande, é um aprendizado. Você vai aprender uma opção de coisa que você não sabia nem que existia. É importante demais. Para nós foi um banho de civilização. Claro. E naquela época já havia a preocupação com a violência como há hoje, doutor? Já havia, mas não tanto, entendeu? Para você ter uma ideia, eu quando estava no 5º ano de medicina, eu comecei a namorar a minha esposa, que é de lá, né, que é do Rio. E ela morava no Flamengo e eu morava na rua, perto do estádio do Fluminense. Eram uns 10 quarteirões. E eu ficava namorando até meia-noite, por aí, 11 horas. Depois eu vinha a pé aquela hora sem medo nenhum e sem risco. Ainda era permitido. Ainda era permitido. Hoje você não pode fazer isso, de jeito nenhum. Eu andava tranquilamente. Quer dizer, o medo que a gente tinha um medo, mas era muito pequeno, não existia essa ameaça. Agora você... inclusive eu tenho até medo de ir lá. Eu já fui várias vezes depois de formado. Mas a última vez que eu fiquei num hotel lá e nós fomos num teatro, que é uma reunião da turma, e eu estava observando Copacabana no meu tempo de estudante, era um movimento tremendo de gente para cá e para lá. E nesse ano que eu fui, você não via gente na rua, entendeu? Não tinha então já era o medo do pessoal de andar por ali, de andar na rua depois de uma certa hora. E não era muito tarde não, eram 9 horas da noite. Então a coisa mudou demais e o risco é muito grande atualmente lá. Nesse período em que o senhor permaneceu no Rio de Janeiro, como era o contato com a família? O senhor tinha condições de vir com frequência para Araçatuba, visitar a família, ou o telefone aí quebrava bastante o galho? Não, a gente se comunicava mais por carta. Eu escrevia, né, constantemente, meu pai respondia, e nas férias dava para vir, né? Nas férias de dezembro e de julho eu vinha. Passava um mês aqui, né, dava para vir. Depois, isso aí até o 4º ano. Do 4º ano para frente, a gente começa a trabalhar em hospital
e assumir compromisso, então não dava para vir sempre, não. A rotina fica mais pesada. Nem as festas de fim de ano, de Natal. E depois também eu já estava namorando, né? Eu ficava por lá com a namorada. Doutor, a medicina, ela foi eleita profissão por opção ou por exclusão? Não. Por que a medicina? Pois é, até hoje eu não sei, mas quando eu estava no curso científico, eu já achava que eu ia ser médico. Eu tinha, assim, uma certa admiração pelos médicos. Eu admirava, que era outra coisa naquele tempo, a classe médica também era elite de Araçatuba. Araçatuba acho que tinha uns 3 ou 4 carros, e um era de médico, que eu me lembro, o doutor Ariobaldo Lima, era um médico que tinha um carro, e os outros eram poucas pessoas ricas, entendeu? Muito poucos carros. Então, a classe médica era a elite, juntamente com os professores. Os professores também eram elite de Araçatuba. O senhor foi atraído, então, por esse quesito, né? Eu acho que foi isso que me atraiu. E durante a faculdade o senhor optou pela especialidade de ginecologia e obstetrícia. Por quê, doutor? Eu morei no Rio com 2 colegas que eram de Araçatuba, nascidos aqui, mas moravam em Campinas. São os Samara, até eles têm parentes aqui, eles são parentes dos Rezec aqui de Araçatuba. E eu morava com o Adil Samara, que era o mais novo, e o Zé Samara, que era o mais velho. E o Zé Samara fazia obstetrícia, ele estava 2 anos na minha frente, e ele dava plantão no hospital, lá no Hospital São Francisco. E um dia ele me convidou, falou: Pinheiro, você não quer ir um plantão comigo? Vamos lá, às vezes eu fico sozinho lá, vamos lá, a gente bate papo, você vai dando uma olhada. E eu fui e gostei, entendeu? Ele me levou, eu estava no 3º ano, deixou eu fazer um parto normal. Quer dizer, no 3º ano eu já fiz um parto, e eu gostei. Se apaixonou? Me apaixonei. E dali, foi ali o começo, e dali eu fui ser ginecologista e obstetra. E certamente durante o período em que o senhor viveu no Rio de Janeiro, isso lhe proporcionou algumas marcas inapagáveis, e uma delas foi a sua esposa, que o senhor já comentou. Justamente. Como o senhor a conheceu lá no Rio de Janeiro? Isso é interessante, viu? Nós temos um colega aqui em Araçatuba, chama Dr. Carrijo. O Carrijo, ele estava, acho que 2 anos na minha frente. E a gente tinha ligação daqui e tal, e a gente tinha a minha amizade. Um dia ele me convidou, falou: Pinheiro, você não quer, nós vamos apaquetar. Ele namorava, a esposa dele também era carioca, depois ele se separou, infelizmente. Era carioca, e você não quer ir apaquetar com a gente? Ué, eu vou. Mas o negócio já está programado, eles levaram a minha esposa atual para eu conhecer. E eu gostei, né? Eu fiquei entusiasmado, e nem ela sabe por quê, mas ela tem uns olhos verdes lindos. E aquilo, entendeu? Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Nós vamos interromper essa entrevista para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes. Esse é o mundo aqui fora, bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está, é natural, assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal, deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, hoje apresentando a você, telespectador, o perfil pessoal, profissional e também político do médico ginecologista José Pinheiro de Abreu. E, doutor, nós falamos no último bloco muito sobre a sua carreira acadêmica, né? E formado em 1961, então pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, o senhor retorna a Araçatuba. E o primeiro emprego já estava garantido por aqui? Já. Naquele tempo, não, havia poucos concursos médicos, entendeu? E meu pai era muito amigo de uma pessoa de Mirandópolis.
E falou que eu tinha me formado e tal, e quando a gente se forma, a gente fica naquela dúvida, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? É a mesma coisa que o vestibular, você fica numa dúvida tremenda e com certo receio. Isso como é que eu vou enfrentar? Com todo mundo, né? Eu acho que com todo mundo. E, então, eu até cheguei a ir ver uma cidade no Espírito Santo, entendeu? Mas era longe. Não, no Espírito Santo não, em Minas Gerais. No Espírito Santo eu fui depois, mas não para ver. Eu fui em Minas Gerais, ver uma cidade pequena, que um dentista amigo meu falou, você não quer ir lá? Nós estamos precisando de médico e tal. E eu fui e achei a cidade muito pobre, né? Vi o pessoal, a maioria andando descalço. Tinha um médico só, o médico não estava lá, estava caçando, ou estava pescando, uma coisa assim. Eu fui conhecer a Santa Casa muito pequena. Eu falei, aqui não vai dar para eu desenvolver. Então, eu desisti. E meu pai conseguiu um emprego no Hospital de Clínicas de Mirandópolis, que naquele tempo se nomeava assim por amizade. E o hospital estava precisando de médico. E meu pai ligou, ó, arrumei um emprego para você em Mirandópolis, no Hospital de Mirandópolis. Você vai ter que vir aqui para tomar posse, fazer exame médico. Aí, eu no Rio, eu ainda estava trabalhando no Hospital Miguel Couto. Eu era acadêmico e continuei, a minha turma de médico foi para você ver a dificuldade que tinha naquele tempo, faltava médico, agora sobra. Mas naquele tempo faltava um médico. A minha turma toda de acadêmico que se formou foi aproveitada como médico. E eu larguei lá. Eu achava que o interior dava mais chance, né? Principalmente na minha terra, né? Araçatuba. Então eu vim para Araçatuba, fui para São Paulo tomar posse. Naquela época eu tomei posse até com o doutor Newton Coelho, que é pediatra. O doutor Newton também trabalhou em Mirandópolis comigo, nós assumimos junto, no mesmo período. E eu trabalhei 4 anos em Mirandópolis. Para você ter uma ideia, o diretor do Hospital de Clínicas de Mirandópolis era o doutor Jorge Maluli Neto. Então eu trabalhei com o Maluli um tempo lá, ele sendo meu diretor. Depois eu consegui permutar, eu troquei, porque eu era, como obstetra, ficava difícil, né? Por causa de parto, eu ficava 24 horas lá. Morando em Araçatuba? Morando em Araçatuba. Eu ia segunda-feira de ônibus, levantava às 4 horas da manhã, que não tinha carro, ia de ônibus às 4 horas da manhã, chegava lá às 7, que era tudo estrada de terra, ficava 24 horas de plantão e voltava no outro dia de ônibus. Aí eu consegui permutar com um colega meu, doutor Eumano Brandão. Aí eu fui ser diretor do Instituto Adolfo Lutz, aqui de Araçatuba. E eu estava lá deslocado, né, porque eu não sabia nada de laboratório. Então eu falei, pô, eu vou ficar aqui porque eu precisava vir para Araçatuba, mas aqui não é o meu lugar. Não é a minha praia. Não é a minha praia. Então eu fiquei uma temporada lá, a hora que eu consegui me desligar, aí transferi para a Secretaria da Saúde do Estado para trabalhar num posto de saúde. E eu fui trabalhar, o primeiro posto, se não me engano, foi onde hoje é a LBA, ali perto do estádio, ali na esquina. Ali tinha um posto de saúde. Então eu trabalhei ali fazendo pré-natal. Depois eu fui trabalhar no São Vicente. Sabe onde é que é? Posto São Vicente. Trabalhei uma temporada lá. E depois eu vim para o Postão, Centro de Saúde, onde eu trabalhei até me aposentar. Inclusive depois fui diretor do hospital diretor do Postão por 10 anos. Eu fui diretor lá do posto. Certo. Quando eu me aposentei. Me aposentei como diretor lá do Postão. Mas em 88, aliás, eu fiz um concurso antes, mas em 88 eu fui chamado para o INAMPS. Então eu passei a ser médico federal também. Eu trabalhava de manhã no Postão e à tarde no INAMPS, que funcionava hoje onde é essa casa de shows aí, aqui na Tiradentes, como é que chama ali? Foi inaugurado agora. Hoje o Vívere. Isso, o Vívere. Funcionava ali o INAMPS. O INAMPS. Nós trabalhamos ali muito tempo. Depois ameaçou cair o prédio lá. O prédio estava caindo, aí nós fomos para o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher estava pronto e não estava funcionando. Então o INAMPS foi para lá, funcionou lá, até que aí foi municipalizado, né? A saúde pública foi municipalizada e nós fomos trabalhar onde é hoje o NGA. Só que me puseram no Postão para fazer ginecologia e obstetrícia, que não tinha obstetra lá e precisava ter.
Então, era um pouquinho de proteção também, né? Eu já era médico antigo, me puseram lá no postão. Eu trabalhei no postão até me aposentar, tanto como do Estado como federal. São 48 anos atuando como médico ginecologista. O senhor tem registrado quantas vidas o senhor trouxe ao mundo, doutor? Dá para fazer um cálculo aí, uma estimativa? Não, eu de vez em quando eu faço, porque o tempo que eu vim para Araçatuba, em 61, nós trabalhávamos, tinham 4 obstetras que trabalhavam na Casa de Saúde de Santa Terezinha. Eu, doutor Eudócio, doutor Lemos e doutor Derossi. Doutor Lemos está vivo, mas não está trabalhando. Doutor Derossi, infelizmente, faleceu. E o doutor Eudócio está trabalhando ainda, até no Hospital da Mulher. E nós é que fazíamos os partos do pessoal, naquele tempo era INPS. Quem recolhia INPS que tinha direito. Quem não tinha INPS era indigente. Ia para o salão da Santa Casa, a gente chamava o salãozão. Então, os partos de INPS, quer dizer, do pessoal mais pobre de Araçatuba, quem fazíamos eram nós. E eu fazia, tinha mês de eu fazer 20 partos, entendeu? Porque o volume era muito grande. Eu calculo que eu devo ter feito uns 5.000 partos em Araçatuba. Por aí, mais ou menos. Porque eu fazia em média de 20 partos por mês, mais de 20 anos, então só aí já dá 4.000, né? Depois foi diminuindo, né? Foi diminuindo, porque chegaram mais obstetra, mais ginecologista, mas eu continuei fazendo. Amanhã mesmo eu vou fazer uma cesárea, eu ainda faço algum partinho. Em paralelo à sua carreira médica, o senhor acabou se dedicando à vida política. Em 1968, o senhor se elege vereador para compor a 6ª legislatura, entre fevereiro de 69 e janeiro de 73, com outros 14 parlamentares. Certo. Como surgiu o seu interesse, doutor, pela política? Pois é, isso aí tudo acontece, né? Na época, o doutor Carrijo é que fazia política, esse que é meu amigo. E ele que me falou, Pinha, você não quer ser candidato a vereador? Eu falei, Carrijo, eu acho que não tem, não. Você tem jeito para coisa, o pessoal gosta de você e eu vou te ajudar. Ele era médico do Hospital da Estrada, naquele tempo. O Hospital Santana era o Hospital da Estrada Federal. Falei, eu tenho uma amizade muito grande com os ferroviários. Meu pai tinha sido ferroviário no começo, quando veio para Araçatuba. Ele trabalhou aí nessa estrada que ia para Pereira Barreto. Então tinha uma certa ligação. Falou, então eu vou aceitar. E nós trabalhamos bastante em cima desse pessoal, dos ferroviários que existiam naquele tempo, e dos meus clientes. E eu, assim, fui eleito vereador. E não só vereador, né? Entre esse período que o senhor foi vereador, em 71 e em 72, o senhor presidiu a Câmara Municipal de Araçatuba. O senhor se recorda de algumas mudanças administrativas que o senhor realizou neste período, à frente da mesa diretora? Não, eu até gostaria mais de dizer por que eu fui eleito. Claro. Porque, na época, tinha dois vereadores que tinham interesse em ser presidente. Eu não era o que queria, eu não queria ser. Não queria. E os 2 vereadores não se entenderam. E como eu era amigo de todos eles, e assim, com pouca atividade que trouxesse atrito, no fim os 2 falaram assim, então vamos eleger o Pinheiro. Eu fui eleito sem querer. Fui eleito. Eu não fiz grandes transformações na administração, não. Eu fiz uma administração muito séria. Tanto que quando eu fui eleito, o prefeito era o João Cuiabano. Eu era oposição ao João Cuiabano, João Batista Botelho. E o João, depois vieram me dizer que o prefeito falou assim, o Pinheiro estando lá, eu estou tranquilo, porque ele não é de fazer maracutaia. Ele não vai me prejudicar, e foi isso que eu fiz. Eu fui um presidente econômico, não deixava gastar, quer dizer, inclusive, era pão duro. Pão duro. Inclusive, quando eu terminei meu mandato, tinha 15 milhões, naquele tempo, de cruzeiros em caixa. E o presidente da Câmara falou, doutor, e esses 15 milhões? Falou, o que a gente tem que fazer quando sobra? Falou, ou gasta ou devolve para a prefeitura. Falei, então eu vou devolver para a prefeitura. Falei, por que não? Vamos pôr ar-condicionado. Eu falei, eu não vou gastar nada. Faz o cheque de 15 milhões, mas aí o prefeito vai gastar. Aí o problema é dele.
Eu não gasto, eu acho que dinheiro público é dinheiro sério. A Câmara não está no momento precisando de nada. Entendeu? A Câmara está funcionando direitinho, está tudo certinho, não tem razão de eu gastar esse dinheiro sem necessidade. E eu devolvi os 15 milhões de cruzeiros na época, uma coisa que eu me orgulho bastante, que não acontece hoje. E em vez do senhor tentar a reeleição à verança, depois que terminou o seu mandato, o senhor então se candidatou a vice-prefeito ao lado de Genilson Senche para prefeito. Mas acabaram derrotados nas urnas e o senhor desistiu aí da política. Por quê? Não quis mais? Justamente porque nessa época que eu fui candidato com o Genilson, nós éramos da equipe do professor Silvio Venturoli. Tinha uma equipe grande e naquele tempo a nossa equipe, se continuasse unida, não perdia para ninguém. E nessa época foi criada a Ubatuba. E eu achava, como presidente da Câmara, eu estava com muito prestígio, aparecendo em jornal. Naquele tempo não tinha televisão, mas eu aparecia em jornal e nunca, sem crítica, né, sem ninguém. Eu achava que eu tinha que ser o candidato a prefeito. Mas o professor Silvio tinha prometido para o Dr. Floriano Camargo de Arruda Brasil que ele seria o candidato. Então, foi feito lá uma eleição, naquele tempo fajuta, como é normal em política, né? Eu era neófito, ele reuniu uma porção de elementos lá de confiança dele, e o Floriano ganhou a indicação. E eu fiquei chateado com isso, porque não era meu tipo de fazer política. Eu não sabia fazer política desse jeito. Eu acho que o candidato tem que ser aquele que é o que tem melhor chance. Não é o que a gente quer que seja. Eu acho isso. Como às vezes acontece. Indica um candidato forçando, preparam e às vezes até perde a eleição. Então eu me aborreci com aquilo e falei, não vou fazer mais política, não quero mais. Mas em 2003 o senhor acabou assumindo a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, e cargo que ocupou até 2007. Por que o senhor aceitou esse convite? Então, na época, aliás, eu sempre tive vontade de ser secretário da Saúde, porque eu fui presidente da Associação Paulista de Medicina durante 4 anos, eu fundei a Casa do Médico, eu comprei o Clube dos Médicos, eu que fiz. Eu fundei a Unimed. Então, eu achava que eu tinha que fazer mais alguma coisa pela classe médica e por Araçatuba. Com esse cargo, eu acho que eu tenho que exercer. Eu tinha vontade. Eu tinha experiência de saúde pública, né, porque eu era funcionário, trabalhava no postão, trabalhava no INAMPS, eu conhecia tudo. E como eu conheço até hoje. Então, o Malui não estava conseguindo ninguém para colocar. E o Cavazana, que era vereador na época, indicou meu nome. Falou, e o Malu, ele me telefonou, eu fui lá no apartamento dele, conversamos. Piero, estou precisando de um secretário. Você aceita? Falei, Malu, eu vou ser sincero para você, eu aceito, eu tenho vontade de ser secretário. Falei, você tem tempo? Falei, eu tenho tempo eu arrumo, eu vou me dedicar, como eu me dediquei. Eu ficava 8 horas lá na secretaria. Eu ia para o meu consultório às 5 horas da tarde. Eu praticamente me afastei da minha clínica para me dedicar à secretaria. Eu me arrependo? Não me arrependo, não. Eu sofri bastante. A secretaria é desgastante, porque por mais que você faça, a população sempre quer mais. E na época tinha um pouco uma ciumada de alguns colegas, até de alguns elementos que criaram um problema para mim, querendo me tirar, tentando me tirar, inventaram denúncia. Quer dizer, eu não sei por quê, a secretaria, é que eu falava, a secretaria é tão ruim, ninguém quer e o pessoal quer me tirar, não entendo isso. Hoje, o senhor trabalha apenas na sua clínica particular. Pretende retornar à vida política? Há ainda esse desejo? Não, eu já fui convidado, eu não quero mais, não. Eu acho que eu já fiz, a minha parte eu já fiz. Pela cidade, né, pela minha cidade, eu fiz o que eu pude fazer, eu já fiz. Não quero retornar, não. Tá bom. Doutor, muito obrigada. Nós chegamos ao final de mais um programa Identidade Pública. Obrigada pela sua disposição em nos atender. E obrigada a você aí de casa pela audiência. E até breve.